todos. Muito bem. Boa noite a todos. Saudamos com a doce e maravilhosa paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Yahushua, quem vive pelos séculos dos séculos. Amém. Esta é a live da ADMAF em Família, uma iniciativa do Ministério da Família da Assembleia de Deus Missão Apostólica da Fé, cujo presidente é o apóstolo Gessé Maurício Lobato Ferreira, filho do saudoso apóstolo Túlio Barros Ferreira. Estamos localizados no Rio de Janeiro, no bairro Imperial de São Cristóvão, a rua Campo de São Cristóvão, número 200. Eu sou o bispo Sérgio Leão Gonçalves, que juntamente com minha esposa Ana Eunice Ferreira Gonçalves, quem não pôde estar aqui hoje comigo, somos os líderes do Ministério da Família. Esta nossa live tem por propósito abençoar as famílias que nos sintonizam. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, sempre nós estamos trazendo famílias de nossa igreja para compartilharem suas experiências conosco, para compartilharmos juntos a palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Nesta ocasião, por razões de importância maior para a igreja, nossas esposas estão em um curso juntamente com a bispa Luciana, que é a nossa líder. Então eu e o pastor Ari, quem está aqui ao meu lado, estaremos apresentando o programa e apresentando e entrevistando o casal que foram convidados por nós para participarem nesta noite. E sem mais delongas, eu quero convidar aqui o pastor Paulo Reis e a sua esposa que tomem assento aqui ao nosso lado. E aí vamos começar a nossa live de hoje, a nossa conversa em família. Você que nos assiste é muito bem-vindo. Você que nos assiste é uma pessoa muito importante para nós. E eu peço que, se você achar por bem, dê um like aí na nossa live e também faça um comentário para que possamos nos sentir apoiados pela sua participação. Alegria de estar aqui. O pastor Paulo Reis tem colaborado muito com a igreja na EPOI, na escola dominical, nas nossas lives, e é um autodidata. E eu estava dizendo que é o homem mais estudioso que eu conheço, e ele estuda muito a palavra de Deus, e mais que tudo, queridos, ele tem uma memória que é algo assim invejável, no bom sentido. Ele guarda tudo na cabeça, e eu não consigo guardar. Aliás, nunca consegui, não é porque eu tenho mais de 25 anos de idade, não, é porque eu nunca consegui mesmo. Mas antes de nós darmos continuidade, nós vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade e pedindo que o Senhor nos abençoe e abençoe você que está nos assistindo nesta noite. Pai Celestial, aqui estamos muito gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade que nos dás neste dia de quarta-feira para apresentarmos mais uma live ADMAF em Família. Desta feita, convidamos aqui pastor Paulo Reis, a sua esposa, a pastora Sheila Jaqueline, quem tem sido bênção para a nossa igreja, bênção para nossas vidas, para as nossas filiais e também, Senhor, para as famílias da igreja. E queremos que a Tua mão seja com eles, as palavras que vão trazer o testemunho, a palavra bíblica, tudo dirigido pelo Espírito Santo. Toma frente de tudo, abençoa também conosco aqui o pastor Ari, que está nos ajudando nesta live, e, Senhor, abençoa também aqueles que estão assistindo pela internet, pelas mídias sociais.
Oramos agradecidos em o nome do Senhor. Amém. Pastor Ari, nós estamos hoje com um casal que eu nem sei por onde começar a conversa com eles. E eu gostaria que o senhor participasse, me ajudasse nesse particular, porque eles têm um testemunho muito grande, um testemunho muito abrangente, né? E nós não temos um horário tão abrangente assim. Daqui a gente vê o relógio e a gente fica preocupado que a hora passa muito rápido, não é? Mas, primeiramente, nós queremos perguntar de vocês se ambos nasceram em lar evangélico. Primeiramente, a pastora, por favor. Sim, nasci num lar evangélico, aqui nessa igreja mesmo. Meus pais foram dessa igreja, né? E assim como a minha falecida avó, também pertenceu a esse ministério tão importante. Amém. Pastor Paulo. Eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Meu pai evangelista, avô evangelista, lá em Campos de Goitacazes. Depois eu fui adotado por outra família, também evangélica. Mamãe, dirigente de círculo de oração, conjunto e tantas outras coisas que até me introduziu, né, para fazer a obra do Senhor. Aleluia. O irmão disse que foi adotado por outra família. Como é isso? O povo agora quer saber o que em poucas palavras, né? O que aconteceu? Sim. Poucas pessoas sabem que eu sou filho adotivo. A minha mãe, ela já não poderia ter filhos quando me teve. Todos os meus irmãos nasceram, por sinal, em Campos, em Cordeiro. Eu fui o único que nasci aqui no Rio, no antigo Levério Kremer, que hoje é Albert Schweitzer, né? Porque ela teve muitas complicações na gravidez, né? Então, o outro filho que ela foi ter não teve o mesmo sucesso e ali ela partiu para o Senhor. Eu fui adotado, então, com 4 anos de idade, fui adotado por uma família que foi conhecer Campos, num evento da igreja, gostaram de mim e ficaram comigo. Amém. Quem não gostaria de você, né? Não é verdade, pastor Ari? Qual é a sua pergunta agora? É o pastor Paulo Reis. Uma vez eu fiz até essa pergunta a ele, que nós já tivemos aula com esse pastor, que realmente é uma bênção para todos nós, para toda a igreja, e eu perguntei para ele essa capacidade de memorizar, se tem alguma coisa, alguma estratégia que se utiliza, porque como o nosso bispo Sérgio Leão falou, o pastor Paulo Reis, ele se preocupa tanto com o conhecimento quanto com a área espiritual. Isso é através de oração? Existe alguma técnica que se utiliza? É a leitura diariamente? Como funciona essa capacidade de memorizar tanta coisa? Eu não utilizo nenhuma técnica de memorização. E é interessante que eu conheço muitas, porque dentro da área de pedagogia, na área de neurociência, nós aprendemos como funciona a mente humana. No entanto, essa capacidade de lembrar das coisas eu tenho desde criança. Com 4 anos de idade, eu já falava poesia, cantava na igreja, tudo isso com muita facilidade. Tem aquela facilidade que a criança tem de lembrar das coisas? Eu consegui conservar. Deus é bom. Aleluia! Queria eu ter isso. O bispo Sérgio Leão, e o pastor Paulo Reis, ele sempre fala que é tímido, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de ouvir, mas é até difícil, né? Porque uma pessoa que quando sobe no púlpito, né, pastora Sheila? Se ele não falar, ninguém vai dizer que é uma pessoa tímida, mas ele falou que sempre foi tímido, desde criança. Essa timidez aí é muito boa, viu? Eu vou explicar. O pessoal, quando me encontrou em Campos, quando eu fui adotado, imagine onde eu fui encontrado. Debaixo da mesa. Meu avô, evangelista, conheci muitas igrejas, fiz um evento lá, então era tanta gente na casa do meu avô, que eu estava debaixo da mesa. Minha irmã, né, ela olhou, me viu debaixo da mesa, se apaixonou por mim, e achava, mas é exatamente isso. Entre estar em cima da mesa aparecendo, preferi ficar debaixo da mesa escondido. Só que nunca me deram a oportunidade de fazer isso. Minha mãe, com 4 anos de idade, fazia eu decorar poesia, ensaiava hino comigo, e me colocava para falar, vai, assim mesmo. E a gente abre a boca, né? Deus vai enchendo, vai capacitando. Amém. Glória a Deus. Que mãe abençoada, pena que não viveu mais, né? A sua mãe é adotiva. A minha mãe é adotiva. Amém. Graças a Deus. Então ela tem uma influência muito grande na sua vida. Grande influência. Até cantar, eu me lembro que eu a observava cantando,
E aí comecei a cantar com mais segurança, porque a disparidade é muito grande de voz, né? Uma voz feminina, minha mãe é um soprano lírico, natural, e eu com essa voz grave, foi observando-a cantando que eu pude aprender a cantar melhor. Amém. Graças a Deus. Bispo Sérgio Leão, eu estou com uma curiosidade, na verdade não é minha, mas tem muitos que não sabem. Se vocês se conheceram aqui nessa igreja, começaram a noivar aqui, casaram, como é que foi a maneira como vocês se conheceram e chegaram até o casamento e hoje com uma linda filha, Paulinha, né, que é um presente de Deus para vocês? Como é que foi? O pastor Paulo Reis falou que é tímido. Foi a senhora, pastora Sheila, que abordou ele, ou ele deixou por um momento de ser tímido e falou algo para a senhora? Vou contar desde o início, né? A partir dos meus 10, 15 anos, existia uma irmã chamada Cecília, foi uma grande intercessora aqui na ADMAF, por esse ministério tão lindo. E ela sempre me aconselhava a orar e buscar no Senhor um varão. Aleluia. E ela era uma profeta de Deus. Ela dizia que este rapaz, a qual Deus estava me preparando para mim, ia ser um pregador, que pelo andar dos tempos, ele já iria sair para pregar a palavra, ainda jovem. E que no tempo determinado, o Senhor ia entregar ele na minha mão. E o tempo foi passando, 18, 20, chegou aos 30 anos, eu falei, Senhor... E a promessa? Eu acho que tu não queres, mas como pode? Se tu não quisesse, tu ia tirar o desejo de eu me casar. Deus levou a irmã Cecília e o Senhor não esqueceu da promessa. E um dado momento aqui dentro dessa igreja, quase no finalzinho do corredor, tinha acabado o culto, o Senhor falou para mim, aquele é o seu esposo. Eu olhei para ele e falei assim, não, Senhor, ele é lá da sede, ele é do altar, ele canta, ele sai para pregar, e eu estou aqui. Não conheço ele direito, vou chegar para ele e falar como? O Senhor falou, ele, vai lá falar com ele. Eu peguei, então, fui e falei com ele. E disse, Paulo, aliás, Paulo, eu não sabia o nome dele, né? Eu falei, olha, Deus, ele manda a gente namorar para casar, porque ele tem pressa na obra. Ele olhou para mim e disse o quê? Falei que Deus não havia falar nada comigo, que nós podíamos orar para ver o que Deus ia me revelar. E eu disse para ele o seguinte, então você vai começar a orar, porque Deus já me confirmou, e eu não vou orar por uma confirmação que Deus já me deu. Eu vou começar a agradecer, porque já tomei posse da minha vitória. E orei, fui para minha casa, falei com a minha mãe, com muita raiva. Eu falei, Senhor, quem pensa ele para me rejeitar? Ele usava óculos na época, e falei, Senhor, tira esse óculos dele, porque ele tem que me ver. Porque tu não brinca de promessas. E foi quando Deus usou o tio dele, que foi a casa dele, depois de muitos anos sem ir lá, Deus falou com ele. Aquela moça que chegou até você, é esta mesma que Deus tem preparado para ti. Aleluia. E foi assim que o Senhor preparou, né, em rápidas palavras, o testemunho é longo, como que Deus entregou esse varão, porque eu precisava de uma pessoa que gostasse de ler a palavra, assim como eu gosto de orar, de buscar e de estudar a Bíblia. Aleluia, graças a Deus. Então, a irmã já estava orando há bastante tempo e creu na promessa de Deus, de que Deus ia lhe mostrar o seu marido. Sim. Olha, eu quero pegar esse gancho e dizer aqui para as jovens, e por que não para os jovens também, que nós precisamos orar nesse sentido desde cedo. Com quantos anos a irmã começou a orar? Entre 10 e 15 anos, praticamente sem cessar. Quando eu desanimava, Deus usava a irmã Cecília. Aí Deus recolheu a irmã Cecília. Aí Deus usava profetas que não me conheciam, pessoas. Aleluia. Olha, eu tenho uma experiência, não de profetas me falar a respeito da minha companheira, mas eu tenho uma experiência de que aos 11 anos de idade, eu aprendi que deveria começar a orar pela minha esposa.
11 anos. Foi uma pessoa de idade, uma pessoa que naquela época tinha a mesma idade que eu tenho hoje, e eu tinha 11 apenas. Numa pregação, ele pegou a palavra e explanou muito bem, e ele disse assim para os jovens e adolescentes que estavam ali naquela igreja: você está orando a Deus pedindo o seu cônjuge? Eu me assustei, eu falei, mas eu só tenho 11 anos. Como se ele estivesse me ouvindo. Lá no púlpito ele disse: olha, não deixe passar mais tempo. Quanto mais jovem você começar a orar, melhor. Deus vai te apresentar seu cônjuge. Irmã, que coisa maravilhosa. Quando eu conheci a minha namorada, que estamos namorando até hoje, há mais de 50 anos, eu fiquei, nem dormi direito, eu não dormia. E aí eu fiquei muito preocupado e fui orar a Deus. E Deus me deu sinais positivos. Durante 3 ocasiões eu pedi sinais, em semanas diferentes. E o Senhor me deu sinais positivos, apesar das lutas que se levantaram contra nós, mas eu estava seguro. E ela também estava segura, porque seu pai, falecido de saudosa memória, Túlio Barros Ferreira, orava por ela. E ele imediatamente me aceitou como namorado da filha. E isso deu a ela segurança. Confirmando. É uma confirmação para ela, e a confirmação de Deus para mim foi a resposta de oração. Então Deus lhe confirmou. Aleluia. Todos deveríamos fazer desta maneira. Desta maneira. Pastor Paulo, você ia falando, eu interrompi, por obséquio. Assim, eu ia dizendo que na época foi muito confuso para mim, em 2009, porque o momento de transições, então apareceram muitas meninas, que eu tinha deixado muito tempo sem orar, sem me preocupar com isso. Então voltei a orar, me preocupar com isso, e apareceram 3 meninas cristãs, bonitas, tinham um sorriso maravilhoso. De longe eu vi o sorriso dela brilhando igualzinho louça. E eu fiz um propósito com Deus, e nós estávamos aqui conquistando, era a campanha Conquistando 2010, não, Conquistando 2009, foi até no 338. E eu me lembro muito bem que eu estava em jejum um domingo, e eu vi uma dessas meninas entrando. Eu estava cantando no Ministério Rio Novo. Quando esta menina entrou, me deu um nervoso, uma angústia. Eu fiquei tão assim impassível. Eu senti um sonoro não de Deus, um garrafal não de Deus. Falei, não é essa. Quando entrou a outra, a mesma coisa. Depois, quem que entra? Sheila Jaqueline. E veio uma paz muito grande no meu coração. Eu acho muito interessante porque, à noite, a Vila Mangueira cantou, ela estava no Ministério de Louvor, e quando eu a vi de uma forma totalmente diferente. Amém. E eu submeti ali o meu coração à vontade do Senhor. E por que eu quero dizer isso? Porque algumas pessoas não acreditam no poder da obediência. Quando você obedece, alinha os teus passos aos passos do Senhor, Deus ele faz coisas que nem você compreende. Imediatamente, foi algo imediato, eu passei a amá-la. Aleluia. Amém. Sentiu paz, né? Paz no coração, alegria. Paz, confirmação. Imediatamente eu passei a amá-la. E falei, realmente, essa menina vem de Deus na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Testemunho bonito, né? Muito. Graças a Deus. Você tem mais alguma pergunta? É só bonito e edificante, né? Que os jovens, como o nosso amado bispo Sérgio Leão falou, que os jovens possam seguir esse conselho. Eu me lembro que, coisa de não muito tempo, 10 anos atrás, 15 anos atrás, todas as vezes que um jovem ou uma jovem ia fazer uma proposta de namoro, a primeira palavra não é me procure no Facebook, WhatsApp, até porque tem pouco tempo, mas sempre ouvíamos falar, vai orar. Está orando? Está jejuando? Aí daqui a um mês chegava na pessoa de novo, está orando. A pessoa não dava a resposta nem que sim, nem que não. A resposta era sempre, vai orar. E esse é o sucesso do casamento de vocês. A Bíblia é muito clara. Fazenda, bens, herança dos pais. A mulher perfeita é dom de Deus. Ou seja, dom é Deus que dá. Não é? Se Deus ele vai prover, então confia no Senhor. A Bíblia ainda diz que a mulher que Deus ele elege para nós nos faz bem
todos os dias da sua vida. Se você pegar o pé da letra, a raiz dessa palavra, como para fazer bem todos os dias de sua vida? Significa que quando ela nasceu já tinha um endereço, a tua vida. Simples assim. Temos que confiar na presciência do nosso Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E traz paz, né? Isso que é uma coisa muito importante. Teve um pregador uma vez que falou assim: antes de casar, abra os olhos. Depois que casou, fecha os olhos para algumas coisas que todos têm defeito, né? Mas o casamento, quando ele é debaixo de oração, mesmo com problemas, dificuldades, ele tem como respaldo a direção de Deus, né, bispo? É verdade, amém. Nós queremos apresentar, então, a princesinha de vocês. E vamos chamá-la aqui. A Paulinha. Vocês vão apresentá-la. Ela pode ficar aí no meio, aqui em pezinha. Vem aqui, Paulinha. Pode vir por aqui. Parece uma bonequinha, né? Oh, meu Deus. Fica aqui. Pode ficar ali papai entre e a o mamãe. papai e a mamãe. Ela é grande assim, mas ela não tem assim muito a idade, não. É novinha. Fala aí, mamãe, qual é a idade dela? 8 anos. 8 anos. É uma moça, né? Graças a Deus. E como é que vocês ganharam essa moça? Essa princesa, ela veio de um presente de Deus, através da oração. E alguns diziam que eu não podia ter filhos, não tenho vergonha de falar, tá? Fui mãe aos 40 anos. E alguns médicos falavam que ela poderia nascer com problemas devido à idade, etc. E é Deus que faz o útero da mulher. Amém. E é Deus que determina, né? Precisei de ficar internada por motivos de enfermidade que eu já tinha, né? E que o Senhor já amaldiçoou e já está tratando e trazendo a cura. Aleluia. E ali foi uma batalha que eu tive no hospital, no meu corpo, mas Deus o tempo todo protegeu essa criança. O médico tinha programado o parto como cesariana, que segundo dizia que eu não ia suportar até os 9 meses completos. Antecipou para o dia 19. E eu falei: Senhor, que seja no teu tempo, porque eu sofri muito no hospital, muitas batalhas ali. E eu pedi ao Senhor um presente. Eu quero o parto normal. Faça a diferença para esses médicos. Quando foi no dia 2, mais ou menos a partir da meia-noite, comecei a sentir fortes dores. E cada dor que eu sentia, em vez de eu gritar, eu falava em mistério. Quando eu vinha a dor que eu ia gritar, o Espírito Santo de Deus me tomava, eu falava em mistério. E foi assim até chegar ao hospital de São Gonçalo, ao hospital do Pedro Ernesto, que está em Vila Isabel. Chegando lá, eu fui para a mesa de parto, debaixo de uma envolvente atmosfera do Espírito Santo de Deus, e ali o Senhor me deu, para a glória e honra do Senhor, um parto normal e sem dor. Eu não sei o que é dor de parto, porque eu pedi para o Senhor esse presente. Graças a Deus. E ela veio perfeita para a glória e honra do Senhor. Amém. É interessante porque quando nós nos casamos, a Sheila tomou remédio durante 6 meses, porque queria aproveitar o casamento. E só depois de 6 meses que ela suspendeu. E quando ela suspendeu, mesmo estando com 40 anos de idade, imediatamente ela engravidou. Eu lembro dela magrinha, sentada em cima da cama, eu olhei para ela assim, falei: Sheila, você está grávida. O Senhor me mostrou que ela estava grávida. Ela até assustou, e depois, fazendo os exames, que agora os exames mostram a semana da gravidez, realmente aquela semana foi a semana que ela engravidou. E assim que ela já tinha alguns meses de gravidez, eu orando de madrugada, o Senhor falou comigo bem assim: a vida da tua esposa está nas minhas mãos. Eu não entendi, mas sabia que alguma coisa ia acontecer. Foi quando ela começou a passar mal, sentir falta de ar. No Hospital Fernando Magalhães, descobriu que ela estava com um princípio de pneumonia. E essa foi a explicação. Algumas mulheres, mesmo que nunca tenham problemas de respiração, elas podem sentir falta de ar porque pressiona o pulmão. E, além de tudo, ela teve um princípio de pneumonia. Então, os médicos tinham que fazer todo um malabarismo para tratar princípio de pneumonia, como a gravidez e outras coisas mais. E eu achei lindo quando a doutora falou: olha,
a mãe fisicamente não está bem, mas a gravidez, a menina está batendo um bolão, que a gravidez está perfeita, está totalmente guardando, tem oxigenação, tem tudo. Eu falei, realmente Deus, ele é tremendo. E os médicos queriam antecipar, fazendo dia 19 de janeiro, porque havia um risco dela ter um eclipse, levantar tudo. Mas como Deus tinha falado comigo que a vida estava nas mãos dele, eu falei, nada disso vai acontecer. Deus vai mais uma vez revelar a glória dele, manifestar o poder dele. E foi exatamente isso. Parto normal, não sentiu nada, pressão normal, tudo perfeito. E a equipe médica comemorou. Foi assim, Deus realmente intervindo. Graças a Deus. E a Paulinha está estudando? Bom, agora nós estamos em pandemia, né? Não tem aula. Mas você está em que série na escola? Pega o microfone aí, pode falar. Terceira série. Terceira série. Então você está bem adiantadinha já, não é? É. Muito bem. Você gosta de estudar, Paulinha? Gosto. Qual a matéria que você mais gosta? Matemática e prova. Que legal. Eu também gostava muito de matemática quando eu era menino. Muito bom a matemática. Parabéns. Obrigado, Paulinha. Você está liberada. Obrigada. A Paulinha faz parte da tribo, né? Gosta de cantar, dançar, representar, atuar. Que bom. Aproveitar, né, essa disposição e colocar tudo nas mãos de Deus para honrar e glorificar o nome do Senhor. Pastor Ari, você tem agora a oportunidade de falar sobre o tema de oferta e dízimo. É uma oportunidade muito boa. Quando eu entrei na igreja, eu falei que a última coisa que eu iria falar na minha vida é dízimo e oferta. Hoje eu tenho uma facilidade muito grande porque veio sobre mim uma compreensão. Porque nós entendemos que, na verdade, o dízimo e a oferta é um privilégio de nós participarmos do reino de Deus. Eu gostaria de ler aqui uma palavra que se encontra nas cartas aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6 e 7, que diz assim: digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua o que propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Meus irmãos, quando nós entendemos o propósito dos dízimos e das ofertas, das primícias, nós adoramos a Deus não com tristeza, mas isso passa a ser uma alegria, e é uma coisa muito importante que nós já ensinamos para os nossos filhos, não obrigando, mas passando para eles o que é ter essa oportunidade, esse privilégio. Às vezes nós estamos no nosso lar e a minha filha fala assim: pai, se eu ganhasse 10 mil reais, sabe o que eu faria? Eu falo, ela fala, a primeira coisa, tiraria os 10% do Papai do Céu. Eu falei, esse é o caminho. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos colocando a nossa confiança em Deus. Porque o dízimo e a oferta é para quem confia, para quem sabe que tudo que nós temos, tudo que nós temos no nosso lar, até a saúde também, é Deus que nos dá. Se nós trabalhamos, é porque Deus nos dá saúde. Se nós temos as coisas em casa, é porque Deus ele tem guardado, tem protegido. Então, como forma de adoração, nós adoramos ao bom Deus Altíssimo, com louvores, com palavras, gestos e atitude, e também com os nossos bens. Eu quero deixar essa palavra para você. Contribua com alegria, que Deus ama aquele que dá com alegria. Deus abençoe a sua vida. Bispo Sérgio Leão. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ouvir agora um louvor, uma adoração. Em seguida vamos estar ouvindo a pregação da palavra de Deus.
Aleluia, graças a Deus. A melhor coisa que pode acontecer na vida do cristão é que o rio de Deus flua através de nós. E quando o rio de Deus flui através de nós, a Bíblia diz que salta de dentro de nós águas vivas e que saltam para a vida eterna. E essas águas são justamente a palavra de Deus que nós compartilhamos, que nós levamos às pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes, aqueles que trabalham conosco, aqueles que estão na igreja conosco, aqueles que lideramos, enfim, somos uma bênção da parte de Deus para as pessoas com as quais nós nos comunicamos. E esse momento é o momento quando nós vamos justamente ouvir a palavra de Deus, vamos receber os rios de Deus através do nosso pastor Paulo Reis, quem vai trazer agora uma meditação para o nosso coração. E você é muito bem-vindo. Se você tiver a sua Bíblia, abra aí para acompanhar a leitura com ele. Se não tiver, não tem importância, preste atenção e receba a palavra que vem do alto. Deus o abençoe. Aleluia. Eu tenho uma palavra bem peculiar, até comemorando aqui 10 anos de casamento, que foi no dia 11 de setembro, ainda estamos no mês de setembro, então bem romântico. O texto que eu vos convido a ler, a meditar, não é bem uma pregação, nós vamos meditar, nós vamos sentar à mesa, no cenáculo, para ouvir o que Deus tem a falar conosco. Está no livro de Cântico dos Cânticos, algumas Bíblias, vem escrito Cantares, Cântico dos Cânticos, 1º capítulo, versículos 2, 3 e 4. E diz assim a palavra do Senhor: para cheirar, versículo 2, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Para cheirar, são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Os retos te amam. Queridos, essa passagem é linda. Eu amo o livro de Cantares, assim como toda a Bíblia Sagrada. E às vezes eu acho que o Cântico dos Cânticos, ele chega a ser um pouco injustiçado pelos púlpitos, devido à pouca ênfase que se dá à sua mensagem. O livro de Cantares não é apenas um livro poético, ele é também um livro profético. Ele é também um livro eclesiástico, porque fala da igreja, fala de ministérios, fala de dons espirituais, fala de fruto do Espírito. E ele apresenta nuances muito especiais da face do Senhor Jesus. Cantares, escrito por Salomão, rei de Israel durante 40 anos. Esse termo, Cântico dos Cânticos, é um superlativo hebraico. É como se fosse a expressão Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe dos Príncipes, não é? E é como se fosse dizer que é o maior de todos os cânticos de Salomão. Salomão compôs mais de 1000 cânticos, e esse é o cântico que ele é coroado como principal, como melhor, como mais belo, como mais poético. E é lindo porque ele apresenta o Senhor Jesus como sendo noivo, mas não apenas isso. Apresenta de tantas formas que eu quero chamar 3 aqui para a gente. Apresenta Cristo como sendo um pastor, apresenta Cristo não somente como um pastor, mas como sendo um rei, e apresenta Cristo também como sendo um guerreiro. E é lindo isto porque Cristo é pastor? Claro que ele é pastor. A Sulamita, que é a noiva, que ela fala: diga, amado meu, aonde apacenta os teus rebanhos, para que eu não vá até o rebanho dos teus companheiros. Isso fala de muitas coisas. Primeiro, que Cristo é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Primeiro também, que além de ser o bom pastor, ele é o sumo pastor. Também fala de fidelidade, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor e não vai após outros pastores. Fala de fidelidade. Aquele que conhece a Cristo não segue a outros lugares. Segue unicamente aquele que realmente é o amado de nossa alma. Cristo é guerreiro, com certeza.
Cristo é apresentado como rei, e não somente um rei, mas um rei guerreiro. Ele tem a coroa sobre si, ele tem um trono, ele tem um cetro, e isso diz que ele comanda, que ele manda, que ele é soberano, que ele é eterno, que ele tem a autoridade, que ele tem o poder, e nada pode ultrapassar a sua palavra. Muitas pessoas não entendem, até esquecem que a última palavra, a maior palavra, a principal palavra, sempre sai do trono daquele que vive e reina para sempre, porque ele é rei, e ele é senhor, ele é governador, e ele comanda todas as coisas. Também, ele é um lindo amante, amado. Quantas vezes ela fala, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Você tem um dono, você pertence a alguém, você não está solta, você não está solto, você tem um selo sobre si. Nós temos o selo do sangue do Cordeiro, temos a marca do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos uma carta, e essa carta não está desinteressada, não, ela tem um endereço, e ela tem um selo. Selo é o selo espiritual do Espírito Santo do Senhor. E é interessante que a Sulamita vai falando assim, beije-me com os beijos da sua boca. E isso fala de uma intimidade diferente, porque naquela época, não é como hoje, casais namorados, abraçados, agarrados, não. O namoro, o cortejo era muito diferente. Era muito separado, quase não se viam, era com a presença da família. Então não havia essa proximidade de dar as mãos, de abraçar. O beijo está falando de um estado de intimidade, de proximidade. Porque a noiva aqui, que representa a igreja, que representa cada crente, anela e precisa anelar ter uma proximidade com Cristo, ter uma comunhão, ter uma intimidade com Cristo. Beije-me com os beijos da tua boca. Por quê? Porque melhor é o teu amor. Eu acho interessante também quando ela vai falar da seguinte forma, os teus ungüentos são cheirosos, bons para cheirar. Algumas pessoas não sabem, mas naquela época havia toda uma cosmética natural. Por isso que a Bíblia fala de aloe vera, né, que é babosa, que hidrata, que cura, faz várias coisas. Havia todo um material aromático, não somente para perfumar, mas para cuidar da beleza da mulher, para cuidar, guarnecer o corpo. E fala sobre os ungüentos do Senhor. E diz, como unguento derramado é o teu nome. O nome do Senhor Jesus é semelhante a um unguento derramado. E quando fala de unguento derramado, fala muito mais do que pegar coisa cheirosa e espalhar pela casa, porque a expressão bíblica de derramar algo está falando de aliança. Quando se pegava água e derramava, óleo e derramava, sangue e derramava, leite e derramava, era uma aliança. E dependendo do tipo de aliança, do tipo de pacto, é que iria utilizar o material. Normalmente era leite, ou sangue, ou água, e jogava sobre pedra, ou sobre alguma coisa que representava aquela aliança. Para perceber que a intimidade que nós temos com o nosso Deus não é uma coisa sem compromisso, não é uma coisa descompromissada. Nós temos um pacto, nós temos um compromisso com o nosso Deus, e Deus tem um compromisso conosco. Estamos aliançados com Ele. E quando você fala de aliança, fala de uma coisa que é forte, que é poderosa, que não pode ser rompida nem quebrada. A aliança que Deus tem conosco é tão importante, queridos, que nós normalmente só entendemos a profundidade quando estamos vivenciando esta aliança. É por isso que aquele que está à parte das coisas de Deus, à parte das coisas espirituais, ele até compreende intelectualmente, mas ele não pode sentir, perceber, vivenciar essa aliança. A Bíblia diz algo que chama a atenção em Isaías, porque é algo quase impossível. Pode uma mãe esquecer-se do filho que mama? Eu sou pai, minha esposa sempre teve muito leite, amamentava. Isso é algo quase impossível, porque a mãe que amamenta, chega uma hora que começa a lactação, incha as suas glândulas mamárias, e ela pode até ter febre se não amamentar. Então, bem dizer, é impossível a mãe esquecer de um filho. Mas a Bíblia diz, ainda que, se acontecer, se tiver essa possibilidade, alguma doença, problema psicológico, pegar a criança, jogar no rio, jogar no lixo, ainda que venha te esquecer, eu não me esquecerei de ti jamais.
porque Tu estás na palma das minhas mãos, diante dos meus olhos. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus cuida de nós, Deus zela por nós, Deus trabalha conosco. Como unguento derramado é o nome do Senhor Jesus. O nome Yahushua HaMashiach é o nome que está acima de todo nome. E Ele está acima de todo nome, porque Ele conquistou, Ele venceu, Ele triunfou. Existem coisas que não podem ser delegadas, que não podem ser outorgadas, devem ser conquistadas. Ele abriu mão da sua glória, fez semelhante a homem, e Ele venceu o pecado, venceu as trevas, venceu o inferno, venceu tudo para que nós pudéssemos vencer também. Este é o nosso amado. E aqui encerrando, diz bem assim: em Ti nos regozijaremos e nos alegraremos, o Teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Os retos Te amam. A expressão aqui, vai falar mais do que do vinho, é porque o vinho é sinônimo de alegria. Naquela época, na Palestina, não havia festa sem vinho. Vinho é sinônimo de alegria. E até algumas partes bíblicas que falam casa do vinho, na verdade, é casa de festa. É lugar de fazer festa, folguedo, entretenimento e diversão. E isso era muito importante naquela época, tanto regional quanto em uma sociedade, porque é uma sociedade de muito trabalho, muito suor. As plantações e as colheitas, não havia feriado, não é quase. Os feriados, eles eram feriados religiosos, então era muito trabalho. Então, na época de comemorar, era para comemorar. Mas, no entanto, ela diz: do Teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. É porque o amor de Deus, ele é mais importante do que o vinho, é mais importante do que festas, é mais importante do que vícios, é mais importante do que perversidades e perversões sexuais, é mais importante do que tudo que uma pessoa pode experimentar. Só quem experimenta o amor de Deus sabe que Ele é simplesmente inigualável. Quando Deus criou o homem, criou espírito, alma e corpo, para que o homem pudesse estar ligado às coisas materiais e às coisas espirituais. E nós não temos como fugir deste Deus que nos formou e que nos fez. Que a graça, a paz do Eterno possa continuar com todos, sejam ricamente abençoados em nome de Yahushua HaMashiach. Aleluia, graças a Deus. Nós queremos agradecer a palavra do nosso pastor Paulo Reis, palavra bíblica, profunda, abençoadora. Ficaríamos aqui mais 15 minutos. Não faria mal se passasse do horário, que a sua palavra é tão abençoada, tão bela. Mas eu gostaria aqui de comentar uma passagem que o Salomão deixou para a nossa meditação em Eclesiastes. Pastor Ari, isso tem tudo a ver com o tempo desses dois aqui. Verdade. Eles se casaram no tempo de Deus. Isso. Ela já sabia, mas ele não sabia ainda. Deus mostrou para ela, não mostrou para ele. O que eu gostei, Bispo de Leão, foi a fala da pastora Sheila, uma mulher de fé, de oração e ousada. Muito ousada. Ela falou: eu não vou orar não, eu só vou agradecer porque eu já sei a resposta, né, pastora Sheila? Por isso ele falou: vai orar não vou orar, segura, eu já sei a resposta. Né? Segura de que ia casar. E quase que disse para ele: você não duvida de mim não, porque você vai casar comigo mesmo. Só faltou isso. Verdade, verdade, uma mulher de fé. Aleluia, graças a Deus. Bom, a palavra que eu quero ler está em Eclesiastes e é rápida, é só para a gente meditar nisso e confirmar que é necessário que oremos a favor de nosso futuro casamento. E se você está noivo, noiva, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Busque o tempo de Deus e busque a pessoa certa em Deus. Nós aqui na nossa ADMAF, nós temos o Ministério de Família com a classe que nós denominamos de classe de noivos, curso de noivos. E já tivemos experiências de encontrar pessoas que estavam namorando no firme propósito de casar e depois de estarem já até no meio do curso, entenderam que estavam equivocados e se separaram, não se casaram. Mais tarde encontraram sua cara metade, né, como a gente fala, e
puderam se casar e constituir família na direção de Deus. Porque às vezes a gente não ora, às vezes a gente não busca a vontade de Deus, a gente vai apenas pelos olhos, apenas pelos ouvidos, que a gente ouve coisa bonita, etc., que a gente vê coisa linda. Às vezes a gente vai apenas pelo coração, que o coração é muito fácil de ser enganado, e ele engana mesmo, e o coração pode nos levar a uma derrota. É melhor estarmos no tempo de Deus, na vontade dele. Vou ler aqui. Diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo para nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir. Há tempo de ficar triste, tempo de se alegrar, tempo de chorar, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eu quero deixar esses versículos aqui para você que está nos assistindo, para dizer a você que Deus tem um tempo para cada coisa na sua vida, nas nossas vidas, nas vidas de todos aqueles que o servem. Veja bem que aqueles que não servem a Deus, para que tenham a direção do Espírito de Deus nas suas vidas, eles precisam mudar de lado, eles precisam passar a servir a Deus, eles precisam receber o senhorio de Cristo Jesus, a salvação que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando isso acontece, então nós podemos pedir a Deus que nos dirija, que nos guie, que nos oriente e que nos leve dentro do seu tempo a realizar os nossos propósitos. E mais, precisamos pedir a Deus que os nossos propósitos estejam alinhados com os propósitos dele para conosco. Foi o que a nossa querida pastora fez aqui. Eu não conhecia essa história, irmã. Foi muito bom trazer esse testemunho aqui para nós. Não é verdade? Edificante, muito edificante. Muito edificante. E eu tenho certeza que o testemunho de vocês vai estar abençoando muitos jovens, muitos adolescentes que porventura estejam assistindo a nossa live. Queremos agradecer a sua participação conosco pelo chat, agradecer a sua presença aí durante todo esse tempo, assistindo a nossa live, ouvindo o testemunho, ouvindo a palavra de Deus. E você que também decidiu contribuir com a obra de Deus, Deus lhe abençoe e que as mãos do Todo-Poderoso sejam sobre a sua vida. Nós, todas as quartas-feiras, na verdade, pastori, todas as quartas-feiras, às 20 horas, temos um encontro com você. E queríamos convidar você a chamar seus parentes, amigos, vizinhos. Bota aí na quarta-feira que vem, bota aí no Facebook, no WhatsApp. Grupo da família. Nos grupos seus. Convide para que assista a nossa live. Muitas famílias estão sendo abençoadas todas as quartas-feiras com a nossa live Edmaf em Família. E Bispo Sérgio Leão, que o senhor falou algo aí que o Espírito Santo de Deus falou muito forte ao meu coração, que um casal que aqui no curso de noivos, eles descobriram que eles não eram um para o outro. Exato. Porque às vezes, pastora Sheila, pastor Paulo Reis, eles se unem porque algum colega ou alguma amiga diz, olha, vocês são um para o outro.
E às vezes não é. Então, o curso de noivo também tem essa oportunidade de se conhecer melhor e saber o que é o casamento. É verdade. Isso aí que o senhor falou é fundamental. E eu tenho a certeza, pastores, Bispo Sérgio Leão, que vai edificar muitas vidas. Não só os que estão agora online, mas vai ser compartilhada por todo o Brasil. É verdade. Eu tenho a certeza disso, e muitos irão ter a sua mente esclarecida através da palavra que foi ministrada, os testemunhos e essa linda palavra que o senhor acabou de falar. Pastor Paulo Reis vai falar algo ainda, né? Eu quero finalizar com uma palavra, Cantares também 5:10, diz assim: o meu amado é cândido e rubincudo, e ele carrega a bandeira entre 10.000. Expressões pouco conhecidas, um tanto quanto desconhecidas. A expressão cândido é uma expressão antiga para aquele que ele é, não somente puro, mas também na raiz da palavra é corado, vermelho, porque Cristo é o quê? É o segundo Adão. Amém. Segundo Adão, a palavra quer dizer vermelho, Edom também quer dizer vermelho, da terra Adamá, vermelha. E esse é Cristo que ele é cândido, vermelho, mais do que o segundo Adão. Ele é o Adão perfeito, que aonde Adão caiu, Amém. Cristo triunfou. O primeiro Adão pecou, Cristo permaneceu santo. Primeiro Adão veio da terra, o segundo Adão veio do céu. Amém. Rubincudo significa aquele que é corpulento, corpo, hercúleo, ou seja, alguém forte. Não somente isso, mas ele é o Deus forte. Aquele que tem poder e autoridade em suas mãos. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28:18. E a expressão, ele carrega a bandeira, porque quem carrega a bandeira? Quem está representando, quem tem autoridade. Segurar a bandeira, chave, é símbolo de autoridade, cetro. Sendo que o exército de Israel tinha capitão de 50, tinha capitão de 100, de 1.000, mas não tinha de 10.000. Se ele carrega a bandeira entre 10.000, significa que ele está comandando todo o exército que está atrás dele. Aleluia. É o Senhor dos exércitos. Amém. Este Cristo que nós estamos apresentando aqui, ele não pode ser somente o nosso amado. Ele tem que ser o teu amado também. Aleluia, é Receba-o como um Senhor, Salvador de sua vida, introduza as suas recâmaras, introduza no seu interior, que Amém. ele fará grandezas na tua vida, na tua casa, na tua família. Deus te abençoe. Amém. Nós chegamos ao final. O relógio ele não para. Ele é ali metódico, né? Então a gente chegou ao tempo de terminarmos o nosso programa. E então nós vamos orar. Vou pedir ao pastor Ari que ore, entregando a Deus a vida de cada um daqueles que nos assistiram e também os nossos queridos que aqui vieram nos dar prazer de sua palavra e testemunho. Oremos. Criador dos céus e da terra, a Ti nós atribuímos aquilo que lhe é devido sempre, sempre iremos fazer isso. Aleluia. A honra, a glória, o louvor e a adoração. Nós te agradecemos por tudo que foi falado aqui nessa noite. Amém. Uma coisa, Pai, que nós sempre nos alegramos, nós sempre iremos nos alegrar, é que o Senhor sempre nos surpreende. E hoje não foi diferente. O Senhor nos surpreendeu. O Senhor nos fortaleceu. É verdade. O Senhor, através do Teu Filho, trouxe uma palavra que edificou não somente a nós que aqui estamos, mas também todos os que estão nos assistindo nesse momento. Amém. Que o Senhor possa levar a mesma presença do Espírito Santo que está aqui nessa sala, Amém. em cada casa, para a glória do Teu nome. Que o Altíssimo possa abençoar cada família, Yes. em nome do Messias, o Filho de Deus. Amém. Tivemos aqui conosco, assistindo o programa, o bispo Raimundo, que lidera a igreja lá no Guandu. Também está assistindo o bispo João Deco e o pastor Levi. Estão aqui conosco. E os que estão aqui nos bastidores, os responsáveis por essas imagens até nítidas, não é? Bonitas, que são o pastor Jairo, o nosso querido Tarcísio e o nosso amigo ali do som, Reinaldo. O Reinaldo é um homem que faz o som sair agradável aí para você ouvir-nos, não é?
E o Tarcísio é aquele homem que está responsável ali, ele às vezes até fica nervoso quando a internet dá um probleminha, e ele é o responsável por isso. E o pastor Jário responsável de enquadrar-nos na câmera e fazer a imagem ficar bonita. Você pensa que não, mas ao me olhar daí, você pensa que eu tenho 10 anos menos do que o que eu tenho, graças a ele. Viu? Deus abençoe a todos e até na próxima semana, na quarta-feira. Grande abraço.